Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia para toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar em sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que leitura rica de alimento espiritual. É muito interessante quando Santo Afonso de Ligório faz uma comparação dessa leitura. Quando fala da barca, Santo Afonso fala da igreja. E Santo Afonso diz que a igreja é muito atacada, muito ferida, perseguida. E muitas vezes nós entramos nessa tribulação, nessa tempestade, com questionamentos sobre pontos importantes. Mas na barca está Jesus, dormindo tranquilamente. Às vezes quando a gente olha para o sacrário, né, ele está quietinho e as coisas acontecendo, mas não é, na verdade não é. Não estar quieto, está com a sua graça nos ajudando. Mas em relação à igreja, é muito interessante que na vida, no cotidiano, na caminhada
nos acontecimentos, nós precisamos nos manter firme na perseverança, na fé, na própria igreja. E essa firmeza de fé, com certeza, ela nos é dada pela nossa aproximação com Cristo. Quando Santo Afonso, voltando a esse ponto, fala da igreja, dessa barca, ele diz que muitos que a perseguem ou perseguiram vão observar a presença de Jesus que acalma a tempestade, que continua firme a igreja. Mas eu gostaria rapidamente de lembrar um pouco dessa tempestade, dessa passagem bíblica na nossa vida. Santo Afonso falou da igreja, então vamos falar da nossa vida. Quantas tribulações passamos durante o dia, todos os dias, no cotidiano. Quantas dificuldades, quantos problemas. E nós sempre buscamos o Cristo. Estamos sempre em oração, sempre procurando a palavra. Mas no nosso dia a dia, quando é agitado a nossa fé, a nossa vida pelas tribulações, nós precisamos, de fato, querer agir na atitude de Pedro. Senhor, salva-me. Quando a gente passa dificuldade, a gente tem a tentação de, às vezes, não ir a Jesus, né? Ou vai de modo superficial. Mas nas situações da vida, nós precisamos, de fato, interiormente, buscar essa presença. Senhor, olha para mim. Olha para essa situação. O que devo fazer? Como fazer? E nesse grito, como diz Pedro, Senhor, salva-nos. E o que é que Jesus responde a Pedro? Homem de pouca fé. Ele estava ali, dormindo. O Senhor estava na barca. Será que nós temos de fato certeza de que Ele está presente na nossa vida, está presente em nós? Porque muitas vezes a gente, nas tribulações, esquecemos disso. Ele está presente. E para nós, Ele está presente de uma maneira mística, de uma maneira oculta, que não o vemos senão pela própria fé. E Pedro, lendo, a gente acha interessante o quanto ele é esperto. O Senhor vem sobre as águas e Pedro, não, eu quero ir até onde o Senhor está. Se é realmente, como ele diz aqui, né, começou a andar, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Olha como Pedro é engraçado, né? Manda ir ao teu encontro, que é o teste. Manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz, vem. E ele começa a andar. Quantos de nós não é assim? As coisas vão bem na vida, tudo caminha bem e a gente está firme. Quando as tribulações chegam, nós começamos a afundar, a ficar triste, a ficar desanimado, né? E a gente vai esquecendo que precisamos ver que o Senhor está ali. Que nós aprendamos esse gesto de confiança que Deus nos pede, que Jesus nos pede. Que aprendamos a olhar para o Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus, que está no nosso meio, também no nosso íntimo e no nosso coração. Que nosso Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé, a não duvidar nunca, nem da presença dEle na nossa vida, nem da igreja.